Oi, tudo bem com vocês? Olha, essa é a abertura desse canal. Esse que vai ser um canal específico para a palavra de Deus, para falar sobre o Evangelho, sobre a Bíblia, reflexões, ensinamentos e o que mais o Senhor oferecer para a gente, né? Então, é um canal cristão, né? E eu sou evangélica, sou cristã e eu venho aqui então para falar com vocês um pouco daquilo que eu aprendo pela palavra de Deus, orando e buscando na palavra do Senhor. Então, vamos começar hoje sobre a fé. Eu gostaria de falar uma breve reflexão com vocês sobre a fé que Jesus ele quer de nós. Mas antes de iniciar, eu peço que se você gostar desse canal, desse vídeo, que você compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser edificadas com essa palavra, com esse canal. E é isso que eu creio que Deus quer, tanto de mim, quanto também desse canal, desse vídeo, que vai chegar e alcançar outras pessoas também. E se você quiser, também pode se inscrever nesse canal e fazer parte dessa família de Deus maravilhosa. E também propagar esse evangelho junto comigo, compartilhando esse canal com outras pessoas também. Então, bom, vamos começar. Eu gostaria de ler com vocês uma passagem muito conhecida de Jesus, né? É uma passagem que todo mundo conhece, que é a passagem de Jesus acalmando a tempestade, né? Vem bem a calhar, né, nos dias de hoje, né, que a gente está passando aí, atravessando. Pois é, vamos então para a leitura? Então vamos ler em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, a reflexão que nós podemos fazer a partir desse versículo é sobre a fé que não agrada a Deus e a fé que agrada ao nosso Senhor, né? E aquilo que Jesus queria ensinar para os seus discípulos aqui neste momento, nessa ocasião. E eu creio também que é o que ele gostaria de ensinar também para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós que cremos em Jesus. Então, bom, partindo Jesus dali para a banda do outro lado, então ele vai cochilar, né? Vai dormir na popa do barquinho. E os seus discípulos remando encontram-se em uma dificuldade que aparece de repente essa tão grande tempestade. E essa tempestade não era brincadeira, realmente era uma tempestade que nós lemos que as ondas cobriam o barco. Então a tempestade estava realmente assustadora. Os discípulos estavam atemorizados com tudo que estava acontecendo. O barquinho estava quase indo a pique, né? Então, com essa tempestade, os ventos fortes, a chuva forte e as ondas encapeladas, fazendo esse barco quase que virar, eles no desespero esqueceram ou ainda não tinham intimidade suficiente, também pode-se dizer assim, e chegaram em Cristo para acordá-lo, para que ele pudesse ajudar de alguma forma a situação, pois eles sabem que Jesus pode fazer milagres. Eles viram Jesus já fazendo milagres. Então, com certeza, o mestre iria fazer alguma coisa para que não perdessem a vida naquela situação. Mas
não era isso que Jesus esperava deles. Então, Jesus acordando, Jesus dá uma bronca ali, né, nos discípulos, dizendo: olha, por que vocês estão com medo? Porque vocês são homens de pouca fé. E aí Jesus, ele vai, estende a repreensão para o vento e para o mar, e tudo então se faz bonança. Então aqueles homens ficaram ainda mais maravilhados com aquelas palavras que Jesus falou e começaram a conversar entre si: mas que homem é esse? Dando a nós a entender que eles ainda não tinham intimidade suficiente para perceber que Jesus, ele era capaz de todo e qualquer milagre, até de mandar no vento, que é uma obra da natureza, e mandar também na tempestade. Então, um homem que mandava em tudo, na natureza, nas doenças, nos demônios, um homem que tinha o domínio sobre tudo. Era ele, Jesus. E eles se maravilharam muito com isso. E aí eles falaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, tirando a parte, isso aí que eu falei sobre o que Jesus é capaz de fazer, a gente vai falar sobre a fé, né? Então, a fé que aqueles homens tiveram era pouca. Por quê? Porque a fé que eles tinham ali era a fé que, se Jesus estivesse acordado, ele poderia fazer alguma coisa. Mas a fé que Deus quer que nós tenhamos, que Jesus queria ensinar ali, é que mesmo que você não veja que ele está acordado, entre aspas, porque nosso Deus nunca dorme, então ele quer que a gente creia mesmo que a gente não vê nada acontecer. Então, mesmo que Jesus estava lá no barco dormindo, ele gostaria, ele queria que os discípulos crescem, que somente porque ele está presente é o suficiente para que nada de mal aconteça. Não é preciso despertá-lo. Não é preciso levantar Jesus e dizer: Jesus, olha só, olha tudo isso aqui à minha volta, olha só o que está acontecendo. Não, Jesus, ele não queria isso. Ele queria que a fé daqueles homens fosse grande o suficiente para perceber que a presença de Jesus é o suficiente no barco. É o suficiente para nossas vidas, para que nós possamos crer que ele pode tudo e que ele vai resolver tudo. Então, o que eu quero dizer com isso? É que às vezes a gente começa a orar, 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 e a gente repete essa oração tantas vezes, como se a gente não cresce que naquelas primeiras vezes que a gente orou já é o suficiente. É só você sentir a fé dentro de você e começar a agradecer. Então, ao invés de você ficar com aquela desconfiança e ficar sempre: olha, Senhor, faça isso, por favor, e naquele desespero e naquela ansiedade, o que o Senhor quer é que você ore. E depois que você orar, você sinta que Ele já está movendo algo por você. E sinta a fé em Deus, que vai tudo dar certo. E comece a agradecer. E aí, as suas orações têm que ser: eu te agradeço, Senhor, por essa situação. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Então, Ele quer que você creia que você é ouvido. Mas Jesus, ele também ensinou uma parábola sobre o juiz iníquo com a viúva. Que a viúva, ela sempre estava ao pé, na porta desse juiz, pedindo para que ele fizesse algo com a causa dela, que ele fosse fazer justiça sobre a causa dela. E aí ele diz que a gente deve continuar sempre orando e buscando, porque se aquele juiz, ele ouviu aquela viúva e, para não ser mais importunado, resolveu o problema dela, quanto mais Deus, que ama a nós. Então, Deus, ele não quer que você desista. Nesse caso da viúva, ele simplesmente diz assim: não desista, peça e continue pedindo, mas tenha fé, creia, como na tempestade.
tenha fé que o Senhor, ele vai resolver. Tenha fé que Jesus tem poder. Tenha fé que Deus pode fazer muito mais do que você pensa. Porque os discípulos pensavam que simplesmente Jesus ia resolver apenas se ele despertasse, quando na verdade a presença dele era o suficiente. Então, Jesus, ele mostrou que ele podia fazer muito mais do que eles pensavam. Não era preciso acordá-lo. Então, eles pensavam que precisava acordar, mas não precisava. Era simplesmente ter fé, era simplesmente crer. Então, não desista. Você ore e busque como a viúva com essa parábola do juízo iníquo. Mas continue tendo fé e não tenha uma pouca fé. Não fique com medo como os discípulos. A tempestade é muito grande, mas confie, porque Jesus está no barco. É o suficiente. Jesus está no barco com você. Jesus está no barco comigo e com certeza a nossa fé vai ser suficiente para que a gente possa alcançar a graça de Deus para as nossas vidas, o milagre, a bonança, a situação reverter, o caso reverter, tudo mudar. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês, que Deus possa abençoar os corações, que essa palavra possa ter descanso na alma de alguém, que possa entrar no coração de alguém que esteja necessitado. E eu vou fazer uma oração também por todos nós, porque orar é muito bom, né? Então, eu vou fazer uma oração para você, para seus familiares, para todos nós, né? E divulgue essa mensagem para que Deus possa tocar outros corações que estão precisando. Então, vamos orar para encerrar. Poderia falar muito mais, mas eu quero que esse vídeo fique curto. A intenção é de que não fique muito longo. Então, vamos fazer essa oração. Senhor, obrigado por todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu peço uma bênção especial para que essas pessoas possam receber de Ti um pouco mais de fé, uma porção da fé, daquela que nós necessitamos para que possamos alcançar as Tuas bênçãos, para que possamos continuar nossa caminhada e crer que o Senhor pode fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Que o Senhor possa alcançar as famílias dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo, que o Senhor possa entrar com cura, com milagre, com restauração, com libertação nas casas, nas vidas dessas pessoas, que o Senhor possa ensinar a tua palavra, que ela possa estar na tábua do coração de cada um, escrita, e que o Senhor possa ensinar a cada uma delas como o que o Senhor gostaria, que o Senhor quer, que o Senhor deseja que estejamos na sua presença e ensinar também essa fé maravilhosa que o Senhor ensinou aos discípulos e que o Senhor com certeza gostaria que todos os teus santos, que os teus fiéis tivessem em seus corações. Então, ajuda-nos na nossa pouca fé, Senhor, e aumenta a nossa fé. No nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, fica comigo nesse canal, divulgue, como eu já disse, se inscreve, ativa o sininho das notificações e até a próxima, se Deus quiser.